Nossa mudança para Portugal não foi só uma mudança de país ou de continente. Foi uma mudança de profissão e uma mudança de vida, na verdade. Eu estava um pouco insatisfeito com a vida que eu estava levando no Brasil, profissionalmente, e eu resolvi largar tudo e mudar de profissão, e mudar de país e fazer conteúdo para viagem. Quando nós pensamos em processos de mudança desse tipo, a gente sempre pensa em aspectos práticos. Que coisas novas que eu vou precisar aprender, que coisas práticas que eu vou precisar fazer, mudando de um lugar para outro. Mas, na verdade, antes disso, você precisa mudar por dentro. Você precisa mudar a sua identidade e a sua visão que você tem de si mesmo. Eu acho que é normal para muitas pessoas, pelo menos eu senti assim, identificarmos um pouquinho com a nossa própria profissão. Pelo menos para mim foi assim porque eu passei praticamente metade da minha vida estudando a mesma coisa. Eu fiz graduação, mestrado, que aliás eu fiz até aqui em Portugal, fiz doutorado, fiz 3 pós-doutorados, tudo em ciência política. Já estava me preparando para fazer um concurso para ser professor universitário. Todo esse trajeto faz com que você cada vez mais vá se enxergando e vá se confundindo com a sua profissão. Então, no meu caso, sentindo, não, eu sou um acadêmico, eu sou um professor, eu sou um intelectual. E acho que as pessoas vão te enxergando dessa forma também. Às vezes acabam reproduzindo e vendo essas preconcepções que você tem de você mesmo. E é complicado porque eu acho que é através do olhar do outro que a gente acaba se identificando. Então a gente olha para o outro, olhando para você e te identificando como uma pessoa A, B ou C, e você acha, não, eu sou a pessoa assim, porque é assim que as pessoas me enxergam. Antes de você fazer qualquer mudança de vida, você precisa romper com essa sua identidade. No meu caso, esse rompimento foi um processo, ele não aconteceu de uma maneira para outra. A partir do momento que eu percebi que eu queria mudar, eu fui pouco a pouco me desvencilhando da minha velha identidade, digamos assim. E eu acho que o que ajudou muito foi eu recontar o meu passado para mim mesmo. Eu percebi que quando eu estava enxergando o meu passado, eu estava vendo que eu tinha uma sequência muito lógica de coisas que estavam acontecendo comigo, que eu sempre fui estudando e focado na mesma área porque eu gostava muito daquilo. E depois eu fui reavaliar o meu passado e eu percebi que não era bem isso. Eu nem tinha uma ideia clara que eu ia fazer todo esse processo quando eu comecei, e durante toda a minha vida eu sempre tive outros interesses. Eu me lembro perfeitamente que eu ainda era criança, pré-adolescente, e eu adorava contar histórias. Eu tinha até uns caderninhos que eu ficava fazendo histórias mesmo de ficção. Eu lia muitos contos na época, e eu lembro que eu ia dormir, e eu ficava lá no meu quarto, e acendia a luz e ficava lá, escrevendo páginas e páginas dos cadernos, escrevendo as minhas histórias. Na época, assim, era basicamente só diálogo, não tinha nem narração, era só o diálogo entre personagens. E às vezes eu pegava, ficava lá um tempão, eu descia as escadas, ia falar para os meus pais que ainda estavam acordados, falava assim, eu escrevi isso aqui certo, como que escreve isso aqui? Eles iam falar, vai dormir, menino, já tá tarde. Mesmo muito mais tarde, quando eu fui para a universidade, eu já estava na graduação, um pouquinho antes de eu terminar, na universidade onde eu estudava, que é a UNB, a Universidade de Brasília, você tem um sistema muito legal, que é você consegue fazer disciplinas de outros cursos, como módulo livre, como créditos extras, digamos assim, e eu acabei fazendo umas matérias de cinema só por questão de curiosidade, porque eu achava bacana, que eu queria saber como que era, e mesmo por interesse, eu não tinha nenhuma motivação profissional com isso. E depois que eu terminei a graduação, antes de vir para Portugal a primeira vez, fazer o mestrado, eu cheguei a cogitar fazer uma outra graduação em cinema, também simplesmente por interesse, por curiosidade. Na época eu pensava que talvez eu fosse fazer algum concurso público, alguma coisa, e eu poderia fazer um curso de cinema simplesmente para satisfazer uma curiosidade pessoal. Então foi esse recontar da minha história para mim mesmo que me ajudou a me desvencilhar daquela identidade e de perceber que, na verdade, eu não era aquilo, ou pelo menos eu não era só aquilo. Eu sempre gostei da área de humanas, de história, de política, por isso que eu fui estudar ciência política, por isso que eu passei tanto tempo dentro dela, mas eu não me resumia àquilo. Tinha outras coisas que eu queria fazer e que eu podia fazer. Eu brinco muito, que o pessoal fala que tem a crise dos 40. Eu sempre costumo brincar que eu acho que talvez todo mundo tenha a crise dos 40, só que para cada um ela pode ser um pouco diferente. Então, para mim especificamente, um pouco antes de eu completar 40 anos, que foi mais ou menos nessa época de transição, eu comecei a pensar muito em relação ao tempo e quanto tempo que a gente tem aqui nesse mundo. E eu acho que não faz sentido a gente continuar fazendo coisas simplesmente porque a gente já começou a fazer. A gente tem que sempre buscar
a cada momento fazer aquilo que a gente tem interesse, que a gente tem paixão. Ninguém quer chegar ao final da vida e depois olhar para trás e achar que deveria ter feito alguma coisa diferente, que estava vivendo só para as férias, fazia algum trabalho que não gostava. O nosso tempo é muito precioso. Foi isso que me motivou e me ajudou e me empurrou para mudar e fazer uma coisa diferente da minha vida. Mas essa é só a primeira parte, eu acho que esse é só o primeiro desafio e que não é pequeno, que é você resolver mudar e você conseguir se enxergar de maneira diferente. O outro desafio são as coisas práticas. Essas coisas práticas também envolvem dois aspectos. O primeiro é você aprender coisas novas. Então você, já depois dos 40, ter que aprender no nosso caso, quando nós tínhamos pensado ainda em trabalhar com conteúdo, ainda era a ideia de fazer um blog de viagens, então era construir um site, mexer com linguagem de computador, que era uma coisa totalmente nova. E depois, quando a gente resolveu ter o canal no YouTube, era todo o desafio de trabalhar com câmera, de aprender a mexer com câmera, a falar mais à vontade para a câmera, aprender a contar histórias de maneira melhor, é aprender a editar vídeos, é aprender a linguagem das redes sociais e o que a gente precisa para rentabilizar aquilo que a gente faz. Então tem uma série de coisas práticas que a gente precisa se preocupar e aprender em fazer. O meu maior desafio, com certeza, foi com a comunicação. Não que eu seja uma pessoa tímida. Eu acho que se eu tivesse os meus 20 e poucos anos, eu não ia ter coragem, não ia conseguir fazer o que eu tô fazendo agora, né? Porque gravar não é assim tão fácil, né? Hoje até que flui um pouco mais natural. Mas se a gente vê as filmagens da gente 3 anos atrás, era muito engraçado, porque a gente estava conversando um com o outro, ligava a câmera, ficavam os dois mudos, fazendo gesto, gesticulando, e não ficava assim, natural. Então hoje a gente está aqui em São Pedro, município de São Pedro, e a gente veio fazer uns testes. Aqui tá escuro, tem que ser ao contrário. Aqui, ó, aqui tá vendo, aqui tá com bastante luz. Então esse é o segundo teste que a gente está fazendo, a gente está aqui testando o nosso equipamento. Você está cortando a minha cara. Tá vendo a sua cara? Eu tenho que treinar, articular mais assim, né, na hora que fala. Porque meio que sai sem movimento, né? Então tem que aprender a falar assim. E aí também tem que ultrapassar a vergonha de ficar andando, gravando as coisas. Take 1 gravando. Aí, tá vendo? A pessoa não sabe nem onde olha a câmera. E é engraçado que quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu era muito aparecidinha. Meu pai, ele tinha uma câmera filmadora, quem lembra? Com fita cassete, fita cassete não, fita VHS, ele saía filmando as nossas festinhas, eu era mais aparecidinha, meu pai ligava a câmera e ficava, filma eu. E meu pai não conseguia filmar nenhum convidado, porque só eu queria aparecer. Depois, quando eu fiquei mais velha, eu virei tímida, eu só ficava na barra da saia da minha mãe, não queria conversar com ninguém. E isso foi até os meus 20 anos. Eu só mudei um pouco mais da minha personalidade depois que eu fui pro Japão, que lá eu tive que me aprender a me virar, né? Se eu não falasse, se eu não me comunicasse, eu me estrubicaria. Estrubicaria? Existe? Eu me lascaria toda, entendeu? Então, eu tive que aprender a me comunicar. E outra coisa que pega também é criatividade, ou a falta dele. Eu vim de administração de empresas, né? É tudo mais quadradinho, né? Só preencher formulário, etc, etc. É uma parte muito difícil, né? Você sair do seu quadradinho. Eu acho que essa é a parte até mais difícil que a comunicação. Porque o tempo todo você tem que estar consumindo referências novas para te dar alguma ideia, algum insight. E para mim não é natural, né? Eu não consumia coisas diferentes, assuntos diferentes. Então eu tenho que consumir muita coisa em muito pouco tempo. E é muita informação para essa pessoa aqui. Criatividade, ter a criatividade, fazer a criatividade aflorar aqui é uma coisa muito difícil mesmo, porque é como se você estivesse exercitando um músculo, né? No meu caso, o meu músculo tá fraquinho. Todos os dias tem que ir lá, malhar a criatividade. E quando você faz alguma coisa que
precisa de criatividade ou que você acha que ficou muito legal, você fica muito orgulhosa. Às vezes, quando eu tô criando, eu tô achando que eu tô criando um negócio maravilhoso. Nossa, que ninguém fez. E quando chega no resultado final, dá até vergonha. Eu tenho vontade de me esconder. Mas se a gente não publica, a gente não aprende, né? A gente não recebe feedback e é um constante aprendizado. Com o nosso canal, com as nossas redes sociais, está sendo um eterno aprendizado. A outra dimensão disso é a idade. Como você se sente aprendendo coisas novas e começando do zero já depois de uma certa idade. Então não é que a gente se ache velha nem nada, mas nós já tínhamos conquistado algumas coisas na nossa profissão. Eu já tinha percorrido, já tinha feito uma série de coisas que me colocaram em um patamar na minha profissão no Brasil, e pelo fato da gente resolver mudar de vida e resolver mudar de profissão, você recomeça do zero. Isso tem um aspecto de frescor, de novidade, porque eu sempre gostei de aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo é aquela coisa de você sentir que você está atrasado, que nesse momento da vida você já deveria estar produzindo coisas bem mais avançadas, você já deveria estar colhendo os frutos, você já deveria estar pensando em outras coisas e não em recomeçar, em não aprender. É um processo meio paradoxal, que ao mesmo tempo que é empolgante, porque toda coisa de você fazer uma coisa nova te traz uma energia, mas também é uma coisa de incerteza e de você se livrar de determinados conceitos que você tem na sua cabeça de como deveria ser sua vida nessa idade. A gente se cobra muito, né? Principalmente quando a gente já está numa idade avançada. Não que a gente se considere velho, né? Até porque eu não me considero velha. Mas a gente sabe que a idade vai passando. E recomeçar depois de uma idade mais madura dá aquela vergonhinha, porque você está recomeçando de novo. Quando eu comecei a vida com o Zito, recomecei e agora recomeço de novo. E dá aquela sensação de que você não tem nada, você não é ninguém. E isso te traz muita insegurança e muita incerteza, né? Porque, querendo ou não, as pessoas te julgam pelo que você é e pelo que você conquistou. A comparação eu sei que é inimiga da felicidade, né? A gente já falou isso também. É muito difícil você não se comparar com amigas suas que já estão muito bem sucedidas, que já têm uma vida estabilizada e você tá toda hora recomeçando. E eu acho que nós só conseguimos fazer esse tipo de mudança se nós continuamos olhando para frente, justamente pensando nesse tempo que a gente quer gastar. Que a gente quer gastar fazendo coisas que nós nos interessamos, que nós tenhamos paixão, que a gente quer ver crescer, e não fazendo alguma coisa que a gente já se sente desestimulado e que está fazendo só por fazer. Como a gente escolheu uma área nova, né, que muita gente não reconhece como profissão, como criador de conteúdo, as pessoas não enxergam isso, o que a gente faz, como um trabalho. As pessoas enxergam como se a gente estivesse fazendo um hobby. Isso para mim também é um grande desafio, porque para mim é uma profissão e tem que trabalhar muito, se dedicar muito. E quando eu escuto comentários de gente falando, mas vocês não trabalham, é só isso que vocês fazem, eu fico chateada porque as pessoas não estão vendo o tanto de trabalho e dedicação que a gente faz para mostrar esse conteúdo que vocês estão vendo. E são duas coisas que a gente tem como desafio. Primeiro, as pessoas enxergarem o que a gente faz, valorizarem realmente o que a gente faz como trabalho e também descobrir como a gente remunera esse trabalho, não só fazendo vídeos aqui para o YouTube, mas procurando também outros parceiros, fazer outras atividades associadas a isso que a gente já faz. Nessa mudança, e principalmente depois que a gente pensou em vir aqui para Portugal, que a gente até acabou mudando um pouco a perspectiva de que tipo de conteúdo que a gente queria fazer. Inicialmente nós queríamos fazer um conteúdo de viagem clássico, que a gente vai, visita o lugar e conhece e escreve sobre ele, ou faz um vídeo, como foi o caso depois que a gente resolveu fazer o canal. Mas depois a gente mudou e achou que era muito mais interessante fazer uma coisa mais vivida e mais de experiência mesmo, de descoberta. Tem um criador de conteúdo que eu gosto muito, que chama Nathaniel Drew. E ele fala de um conceito que acho que nem foi ele que inventou, mas que ele menciona, que ele gosta, que é o slow travel. Ao contrário da viagem normal que as pessoas fazem, que é você sair visitando cidades, monumentos e fazendo check. Olha só, fui para Roma, vi o Coliseu, fui para Paris, vi a Torre Eiffel. É você conseguir ir para um lugar
e você conseguir experimentar aquele lugar. Isso só é possível se você mora lá, se você passa mais tempo. É você fazer as coisas com calma. E eu acho que essa foi a perspectiva que a gente resolveu trazer para o canal. Vamos morar e vamos mudar para Portugal, então vamos mostrar esse lugar, vamos descobrir esse lugar, vamos deixar nos influenciar pela cultura. Ao invés de ir seguindo roteiros ou fazendo o que as outras pessoas já fizeram, que é o que todo mundo faz, é nós realmente descobrirmos o país. E o canal, eu acho que tem muito disso, que é compartilhar com vocês essa nossa descoberta, esse nosso olhar por coisas, às vezes, que são mais simples, mas que têm o seu encanto e que tocam a gente. É isso que realmente motivou e motiva a gente a continuar.